Chegou a hora da gente repercutir o cenário do dia com ele, Raoni Rossetti, CEO da Melver, chegando aqui na nossa programação. Raoni, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, novamente, obrigado pelo convite. Obrigada. Raoni, recentemente, a gente tem visto, há muitos meses, inclusive, desde o novo governo ter assumido aí uma grande, puxada de corda, hora de um lado, hora do outro, principalmente em relação ao governo fazendo críticas ao Banco Central, à taxa de juros, em relação ao comunicado. Hoje a gente viu esta ata, aí do Copom vindo, Rocket, do mesmo tom que veio ali o comunicado da semana passada, a sensação de que dá que agora o Banco Central jogou a bola para a mão do governo, dizendo ali, olha, o arcabouço fiscal pode ajudar a controlar a inflação, apesar de destacar que não existe ainda uma relação muito mecânica entre as convergências e as metas de inflação e toda essa apresentação do arcabouço fiscal, mas é uma grande expectativa, inclusive, de que esse arcabouço venha a ser apresentado ainda esta semana, mas o Copom ali, destacando muito, trazendo aí agora, olha, do mesmo jeito ali, que o governo cobra o Banco Central com os juros altos, o não crescimento do Brasil, agora está ali, no colo do governo tentar resolver, diminuir toda essa pressão inflacionária através do próprio arcabouço fiscal. Eu queria entender um pouco da sua visão, ele trouxe ali a apresentação de conjunto de medidas sólidas e críveis, se vier a acontecer nesta apresentação, poderia contribuir, inclusive, para este processo mais rápido de desinflação, Então, eu queria entender um pouco da sua visão, como você enxergou esta ata aí do Copom e as suas expectativas, em relação a este processo, apesar de não termos ainda o arcabouço apresentado. Eu achei inteligente e elegante a forma que foi escrita a ata hoje, muito lindo o que você falou. O governo estava batendo diretamente no Copom, no Banco Central, e a forma com a qual foi escrita a carta, sobretudo com a expressão serenidade e paciência. Tocando um pouquinho, exato, serenidade e paciência, tocando um pouco a bola de lado. Outro ponto que eu achei interessante é o seguinte, que foi colocado na ata, é que a taxa de uma eventual redução da taxa de juros, ela não é necessariamente o remédio para os desafios de crédito do Brasil. Isso já fazendo também um paralelo com o que a gente viu com Americanas, dentre outras empresas. Ou seja, que não é apenas uma redução na taxa de juros que vai contribuir substancialmente para o processo de desinflação no Brasil e que isso pode atenuar substancialmente os desafios de crédito que o mercado está passando. O ponto é, eu acho que o tom da carta vai dar pelo menos uma acalmada nas expectativas do mercado de que a taxa de juros, talvez ela se mantenha nesse patamar por mais tempo. Só que no mercado, Paula, Felipe, o que vale muito é a relação entre realidade e expectativa. Então, quando a expectativa ela está um pouco mais alinhada, o frio na barriga natural do mercado de volatilidades e especulação acaba sendo um pouco mais atenuado. Isso traz, de alguma forma, um pouco mais de segurança e, entre aspas, previsibilidade para o investidor. Raoni, a gente também tem, por um outro lado, olhando para o cenário lá fora, toda uma preocupação também em relação a essa pressão inflacionária. A pressão inflacionária que a gente sabe que é global, mas você até trouxe uma visão da BlackRock aí, falando que ela vai muito na contramão de outras gestoras que já começam a apostar que o Fed traria sinais ali de diminuição deste aperto monetário por lá, principalmente pesando muito também toda a questão do risco do sistema bancário e que pudesse ali, de alguma forma, algumas casas já acreditam que estaria próximo do fim do aperto monetário. Porém, a BlackRock, ela acredita, ela fala que ela aposta aí que não vá acontecer cortes de juros nos Estados Unidos ainda este ano, que tem ainda uma grande preocupação, principalmente em relação à pressão inflacionária, e ela traz ali, ela diz que acredita que possa vir mais sutil, os juros ainda continuariam subindo de uma forma sutil para a contenção desta inflação à frente, menos agressiva, mas não vê neste horizonte de 2023 cortes, Ela queria entender um pouco da sua visão, como que você enxerga para este cenário lá fora, inclusive, a gente tem aí também um desafio que pode impactar no Brasil, a inflação não estando controlada
mercado lá fora, mesmo com um arcabouço crível, mesmo com vários pontos importantes, a gente acaba sendo impactado aqui também no nosso país, na nossa economia. Como que você avalia esta visão de BlackRock sobre a possibilidade da pressão inflacionária ainda assim continuar sendo aí um ponto importante a ser analisado? Bom, eu espero que eles estejam errados, assim, e que haja uma manutenção com uma subsequente redução, mesmo que pequena, na taxa de juros. E aqui eu trago 2 pontos importantes sobre a taxa de juros e o mercado financeiro lá nos Estados Unidos. É impressionante como a capacidade de reação do mercado norte-americano, né, do Fed, ela é surrealmente rápida. Isso ficou muito claro com a atuação feita em pouquíssimos dias no Silicon Valley Bank. E agora eu preciso me apoderar de um aprendizado que eu tive, né, de um comentário do Marco Saravalli, um evento que nós fizemos aqui na Melver na semana passada, que foi o seguinte: no Brasil, os bancos, as instituições financeiras, as empresas como um todo, elas aprenderam a trabalhar com juros de 2% e juros de 2 dígitos. Lá nos Estados Unidos, a taxa de juros sai de 3 para 4, já é um caos. As empresas elas se perdem, elas não conseguem lidar com essa volatilidade. Então, fazendo um paralelo dos últimos anos no Brasil, né, vejam só como a nossa taxa de juros variou e nenhum banco relevante ali quebrou nesse meio do caminho, nesse processo. Enquanto lá nos Estados Unidos o efeito ele foi extremamente nocivo. Então, aqui fica os parabéns para as instituições locais, e lá para o mercado americano, acho que valeria a pena, pode ser poético demais falar isso, né? Mas eles também fazerem uma análise, né, de como se opera a taxa de juros no Brasil, né? Acho que na Melva a gente podia dar um curso para eles, né, de como utilizar os contratos futuros para gerirem as suas exposições. Ô Raoni, boa tarde para você, mas tem a questão também que aqui a gente tiro, porrada e bomba toda hora, né? Então o pessoal já sabe muito bem como levar a vida. Lá que é mais tranquilo, quando chega um evento dessa magnitude aí, ou pelo menos esse comecinho, eles ficam meio perdidos, não sabem como funciona, né? Aqui a gente tá escolado, né? É isso aí, né? Já estamos calejados ali de câmbio forte para um lado, para o outro, taxa de juros, política. Juro alto, vai embora. Ô Raoni, eu queria falar contigo, né? Tava vendo toda essa movimentação, parece que o mercado gostou dessa ata um pouco mais dura, né? Em relação a governo, como você bem comentou aqui no comecinho, de uma forma elegante, né? Mas mandando recado, deixando as coisas muito bem pontuadas ali. O mercado parece que gostou, a gente está vendo subir hoje o Ibovespa, várias empresas subindo também. Você acha que, de repente, esse recado até mais duro pode abrir os olhos, né, do governo para o que realmente é necessário, né, criar esse ambiente mais favorável para as empresas poderem levar sua vida, para o juro poder cair um pouquinho mais para frente, e aí toda essa expectativa, né, acaba ajudando o mercado a subir diante de todos, até mesmo algumas notícias negativas dos últimos dias, mas aí ganha um pouco mais de fôlego. Você acha que talvez o governo abra os olhos com esse recado, mesmo que elegante, do Banco Central? Não sei, não apostaria alto nisso não. O mercado espera o que vai ser contemplado no arcabouço fiscal, né? O mercado espera que ele seja divulgado no meio para o final da próxima semana, só que o governo está com uma postura muito pró apenas os cidadãos, esquecendo que as empresas que geram empregos, as empresas que geram renda para o nosso país, e que parece que gerar resultado, gerar renda, criar empresas boas pagadoras de dividendos, parece que isso é um problema, né? Eu até brinco, né, que o livro A Revolta de Atlas, publicado lá na década de 50, parece que ele foi escrito no final do ano passado. Então, tenho dúvidas de quanto o Haddad e equipe eles estão olhando para as empresas, mas o lado bom dessa história como um todo, né? A capacidade do PT fazer o que ele queria nos últimos governos, ela era maior. Hoje tem muito mais gente de olho e uma pressão de vários lados muito mais em cima. Então, isso já até mostra, né, a demora pela divulgação do arcabouço fiscal.
Esperava-se que fosse antes da última reunião do Copom, depois antes da viagem para a China, agora jogou para mais 7 dias. Agora vem o Copom e toca um pouquinho a bola para o que vai ser divulgado, dizendo que o arcabouço fiscal pode trazer um efeito positivo no processo de desinflação. Bom, tomara aí que essa pressão ela traga algum efeito positivo. Eu não teria grandes expectativas em relação a isso, não. É melhor esperar para ver o que vai acontecer efetivamente, né? Do que criar essa expectativa toda. Exato. E mais um ponto, Felipe. A gente comentou isso, acho que foi na semana passada ou retrasada, quando vocês haviam me convidado para participar aqui do programa. O ponto também é o seguinte, né? Além do que virá no arcabouço fiscal, se será respeitado o que virá no arcabouço fiscal. Porque, historicamente, nós vemos o Brasil desrespeitando regras que são colocadas ali pelos responsáveis por isso. Então, isso também é algo que a gente não vai saber. Simplesmente vamos ter que dar tempo ao tempo, criando as blindagens necessárias nos investimentos que resguardem, mesmo que minimamente, os investidores dessa falta de descumprimento das próprias regras que são criadas. Maravilha. Raoni, estava até olhando aqui para o mercado, né, justamente essa queda bastante aprofundada que a gente viu nos últimos dias, até chegou abaixo dos 100 mil pontos o Ibovespa aqui, muito baseado na saída do dinheiro estrangeiro, né? A gente vê muito investidor estrangeiro pegando seus recursos, indo para outros lugares, não recomprando ações aqui no Brasil, não ajudando nessa alta do Ibovespa, não participando mais do mercado aqui. A gente estava com uma saída bastante forte agora em março. Na última sexta-feira, eu acabei de dar uma olhada aqui no fluxo, entrou 40 milhões de reais, quase nada, né? Perto de tudo que o estrangeiro sempre colocou aqui no Brasil, mas por outro lado, pelo menos não saiu como nos últimos dias, né? Essa falta de apetite do estrangeiro pelo Brasil e, quem sabe, até por emergentes como um todo, justamente por conta de todo esse cenário que a gente está vendo lá fora, isso você consegue ver que pode ser uma coisa um pouco mais duradoura diante de todo esse cenário econômico que a gente está vendo? Ou, de repente, se a gente tiver um pouquinho mais de tranquilidade para as empresas, o arcabouço, o juro caindo, o cenário externo dando uma melhorada, a gente consegue ter um investimento estrangeiro maior nos próximos meses? Ou talvez isso ainda vai durar um pouquinho mais? No mercado de renda variável, é muito importante nós olharmos para fotos e também para o filme. Então, começo respondendo a tua pergunta olhando para o filme. Em janeiro, nós tivemos a entrada de 12 bilhões de recursos do cliente estrangeiro no Brasil. Em fevereiro, houve saída de 1,7 bi. Então, entraram 12, saiu 1,7. E até ontem, segundo o boletim da B3, notamos saída em março de 3,6 bilhões. Então, o saldo no ano, ele ainda está positivo. Sim. O que está prejudicando e os desdobramentos das próximas semanas, eles trazem fotos relevantes. Primeiro ponto são as questões de governança corporativa, que elas são bem ruins, que estão acontecendo. Exemplos, casos de Americanas, que já exploramos aqui algumas vezes. O simples ato de falar sobre reestatização da Petrobras é uma sinalização ruim de governança, alteração na lei das estatais. Então, são fatores que pesam muito negativamente no quesito governança. Além da expectativa com o próprio arcabouço fiscal. Então, acho que o gringo também não está com muitas boas opções, não. Né? Não é que existe bons outros países com o mercado prosperando para que sejam feitas mudanças significativas de recursos. Então, acho que as próximas semanas elas vão trazer algumas fotos relevantes ali para os desdobramentos dos próximos meses no mercado acionário brasileiro. Talvez seja só uma foto ruim
uma pose ruim ali no meio desse filme. Porque... Mas também, o Raoni, aí me levantou uma outra dúvida. No ano passado, a entrada de estrangeiro no comecinho do ano também foi bem mais forte, né? Em janeiro mesmo a gente comentava, né, que em relação a janeiro de 22, o estrangeiro estava com menos apetite, né? Tá certo, 2023 a gente está com essa situação aí de mais entradas do que saída. Mas mesmo assim, ainda o fluxo ainda é um pouco menor, né? Talvez, né, se a gente tiver mais entrada aí, possa melhorar um pouquinho a situação. Não, sem dúvida, né? E o que vale lembrar também do ano passado é o seguinte, foi um ano de eleição sem ofertas públicas, de ações com novas empresas chegando à Bolsa de Valores para o investidor estrangeiro conhecer o mercado, conhecer outras possibilidades. Acho que a Copa do Mundo nem vale a pena colocar na conta, porque a Copa do Mundo afeta todos os países ali que gostam de futebol. Mas foi um ano sem ofertas, o que é mais do que esperado, afinal, com o novo governo, o que poderia acontecer no mercado, então, sem ofertas, com um ano eleitoral. Mas o mês de janeiro ele trouxe uma sinalização razoável, né? E como eu falei, assim, é a forma que eu gosto de olhar para os meus investimentos, é a forma que eu gosto de olhar para o mercado financeiro nesses 16 anos aí que eu participo da Bolsa de Valores. Cuidado com fotos. As fotos, elas podem trazer visões equivocadas do que pode acontecer dali em diante. É por isso que os investidores que ficam especulando muito em notícias, saiu aqui, saiu agora, eles acabam se perdendo. Sabe, eu gosto daquela... Quando eu era pequeno, não sei se vocês faziam isso, né? A gente pegava o cantinho do caderno, desenhava os homenzinhos assim, depois girava as folhas e via aquele homenzinho se mexendo. No mercado financeiro é isso. Sim. Olhar simplesmente para uma folha não pode dizer muita coisa. O importante é a construção desse filme. Boa, eu fazia também, viu? Aquele desenho animado para ver o homenzinho se mexendo. Muito legal isso aí, o Raoni. Então, pelo que eu entendi, e é até uma máxima aí do mercado, né? Tem até aqueles estudos que falam assim, você acaba perdendo mais dinheiro tentando achar o tempo do mercado, né? O time ali do mercado, os melhores momentos para investir do que você fizer investimentos consistentes ao longo de vários meses, ao longo de vários anos, aportando no mercado ruim, aportando no mercado bom, aportando sempre, claro, diante de toda a estratégia de investimentos e diversificação como um todo. Mas aí, se você quiser tirar o dinheiro quando está ruim e colocar quando vai melhorar, aí é difícil de acertar também, né? Também o que você falou. O filme, às vezes, é melhor do que a fotografia. Posso fazer um complemento? Claro, fica à vontade. E até essa visão de que taxa de juros alta, vamos sair da Bolsa de Valores e para a renda fixa. Acho que vale aqui uma desmistificação da renda fixa. Existem alguns tipos de renda fixa. Renda fixa os títulos pré-fixados, os títulos pós-fixados e títulos atrelados à inflação. Então, dependendo do investimento que a pessoa física, qualquer tipo de investidor ele faça, não necessariamente a renda fixa ela vai ser tão fixa assim, a não ser que o investidor carregue os títulos ali para o longo prazo. Então, o investidor que comprou um CDB pré-fixado a 10%, CDBs que hoje estão sendo oferecidos no mercado por 14% ou mais, esse investidor ele teria um prejuízo se ele saísse daquilo. Então, qual que é a forma que eu olho para essas transições de um lado para o outro, renda fixa ou renda variável? Eu provoco muito os meus alunos, meus seguidores, a como ganhar mais dinheiro para fazer mais aportes e mais investimentos. Sem aquela sensação de estar todo momento transferindo de um lado para o outro, transferindo de um lado para o outro. Então, Bolsa de Valores, ela pode ser um bom momento? Depende. Depende do apetite a risco, depende do tamanho do portfólio que o investidor vai direcionar para esse tipo de investimento. E assim, eu sempre fujo daquela ansiedade que a mídia acaba trazendo muito, agora é a hora da renda fixa, agora é a hora da renda variável. É sempre a hora de todos. Depende do tamanho e a forma que os ativos forem alocados no portfólio. Boa. Ô, Raoni, só para eu encerrar aqui, eu queria uma percepção sua diante de todo esse cenário, né? A gente vê muito setor bastante
amassado e a gente até comenta, né? Não tem nada tão barato que não possa ficar mais barato, dependendo das circunstâncias. Mas dito que tem tanto setor amassado, tanto setor que já foi bastante prejudicado, como que você está olhando essa questão aí para, de repente, pegar essa volta, pegar esse retorno de cenário, de um filme melhor, como você bem trouxe? Tem algum que acaba te chamando a atenção mais do que outro? Tem algum setor que você esteja um tanto quanto mais otimista, podemos dizer assim, nesse cenário que a gente está passando agora? Bom, o setor que eu gosto, e eu sempre defendo ele com visão de muito longo prazo, é o setor de construção civil, de empreendimentos de ticket mais alto, mais focados ali em alta renda. Tá? Porque, a meu ver, o público alta renda ele acaba sendo menos vulnerável às N variáveis e incertezas que nós temos hoje. E eu gosto do mercado financeiro. Então, grandes bancos como Itaú, eu vejo as ações da XP e eu tive o privilégio de trilhar uma jornada de 11 anos na XP. Eu acho o preço ridiculamente baixo. Então, olhando para o longo prazo, 3 empresas que eu gosto: Itaú, Cyrela e XP. Empresas que quem tiver visão ali de 3, 4, 5 anos para frente, bom, não entendo isso como uma recomendação, mas sim como algo que eu tenho no meu portfólio e eu acredito para o longo prazo. Não, a questão não é recomendação, não. É mais justamente para entender, né? Porque quando você fala construção, é praticamente um setor perene ali, todo mundo precisa morar, embora as dificuldades de falta de estoque de terreno, né? A gente sabe que aqui em São Paulo, pelo menos, difícil achar algum terreno ali, mas sempre que aparece um pequenininho já sobe um prédio, né? Mas aí vai expandindo regionalmente e tudo mais. E banco também é perene praticamente, né? Não tem, a não ser que o banco quebre, né? Como aconteceu nos Estados Unidos, né, Raoni? Mas é difícil também aqui num setor tão regulado como é o setor financeiro do Brasil, né? E um setor para os nossos ouvintes aqui, eles terem bastante cuidado, é o setor de tecnologia como um todo. Você já viu o termo NDPP? Nunca ouvi. NBPP. Nunca ouviu? Vamos lá, uma brincadeira, né? Non-Deliverable PowerPoints. Então, muitas dessas empresas, elas criaram várias teses, várias projeções de crescimento que o PowerPoint, ele aceita tudo. Animações maravilhosas, aqueles gráficos com crescimento incríveis e no final é um cash burn absurdo. E então, as teses de empresas puramente techs, elas precisam ser levadas ali com muito cuidado, né? E o mercado, desde a pandemia, ele passou a olhar muito mais para... Bom, eu tive a oportunidade e tenho a oportunidade de conversar com vários gestores de Venture Capital. O mercado está olhando muito mais para a capacidade de geração de EBITDA, ao invés daquelas métricas de vamos crescer base de usuários, de clientes, e uma hora a conta fecha. O mercado está trazendo muito mais maturidade, e isso fez com que grandes empresas ali ligadas ali a isso, né? Tanto empresas de varejo com grandes Gs de crescimento como empresas de tecnologia estão sendo negociadas ali a 70% de desconto do valor do IPO. Boa. Raoni, quero agradecer sua participação aqui com a gente mais uma vez. Uma ótima semana para você. Até semana que vem. Um abraço. Obrigado, um abraço. Até semana que vem.